Miriam. Miriam, boa noite. Dona Terezinha. Boa noite, dona Terezinha. Renato. Renato. Seu Ferreira. Seu Ferreira. Dona Maria José. Dona Maria José. Boa noite. Mãe. Ele. Tânia. Tânia. Dona Maria José, como está o frio aí? Melhorou um pouquinho, dona Maria José. Eu acho que agora vai esquentar um bocadinho. Mas ainda tá frio. Bem frio. Mas não tá igual aqueles dias que passou aí agora, não. Violento. Adilson, boa noite, irmãos. Boa noite, Adilson. Fátima. Fátima. Nosso coração é Jesus obedecer, sem querer executar. Dona Terezinha, olá, boa noite, irmãos. Agradecendo as orações até aqui por Everton Luiz Gonçalves. Deu alta do hospital ontem, mas precisando que continuemos orando, pois a recuperação ainda está delicada. Obrigado, Deus abençoe todos vocês. Aí, dona Terezinha, Deus é bom. Jaque, boa noite. Boa noite, Jaque.
Delberto botou. Boa noite, irmãos, graça e paz. Irmãos, eu acho que é um acolhido. Um acolhido do Provida, amigo nosso e advogado, acabou de sofrer um acidente grave e está aqui no Hospital de Navegante, sua família do Paraná. Peço oração por ele. Seu nome é Eduardo Severo. Estou indo lá agora no hospital. Os médicos pediram para alguém da família ou conhecido ir lá por o estado dele é gravíssimo. Estou indo lá. Desde já agradeço as orações. Deus tenha misericórdia. Eduardo Severo? Isso, orar por ele. Dona Edna, boa noite, irmãos. Boa noite, Dona Edna. Interceder por ele que o estado dele é grave. Elisete. Elisete, boa noite. Sou Getúlio, boa noite. Boa noite, seu Getúlio. Deus abençoe. Senhor e Dona Ilma. Orem por nós, estamos com Covid. Getúlio, acho que é Getúlio e Dona Ilma. Senhor Getúlio com Covid? Adriana Rodrigues Oliveira, graça e paz, irmãos, peço oração pela minha família e meus irmãos, orem por mim. Adriana Rodrigues. Dona Kátia, boa noite, pastor. Boa noite, Kátia. Juliana Siqueira, boa noite a todos. Boa noite, Juliana Siqueira. Muito bem, meus irmãos, nós vamos iniciar a nossa reunião de oração com o estudo da Palavra de Deus. Pela graça e misericórdia de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Oremos. Santo e eterno Deus, nós te louvamos agradecido pelos privilégios que tu nos concede e podemos assim, ó Deus, estudar a tua palavra e elevarmos a ti as nossas petições. Clamamos a ti, ó Deus, a tua bênção por este momento de culto diante de ti. E que a palavra, Senhor Deus, encontre moradia no coração daqueles que estão desviados do teu caminho. E para nós, ó Deus, que ela sirva de edificação. E que possamos crescer, ó Deus, espiritualmente dentro da tua santa presença. Perdoa, ó Deus, o nosso pecado, é o que nós clamamos em Cristo, teu Filho amado. Amém, Pai. Amém. Muito bem, meus irmãos, o texto que servirá de base para a nossa meditação nesta noite está registrado lá no Antigo Testamento, no livro dos Reis. Primeiro Reis, no primeiro livro dos Reis, no capítulo 2, do versículo 28 ao 35, que nos diz assim a palavra de Deus. Chegando esta notícia a Joabe, porque Joabe se tinha desviado, segundo Adonias,
seguindo a Adonias, ainda que não se desviara seguindo a Absalão. Fugiu ele para o tabernáculo do Senhor e pegou nas pontas do altar. Foi dito ao rei Salomão que Joabe havia fugido para o tabernáculo do Senhor, e eis que está junto ao altar. Enviou, pois, Salomão a Benaia, filho de Joiada, dizendo: vai e arremeta-te contra ele. Foi Benaia ao tabernáculo do Senhor e disse a Joabe: assim diz o rei, sai daí. Ele respondeu: não, morrerei aqui. Benaia tornou com a resposta ao rei, dizendo: assim falou Joabe e assim me respondeu. Disse-lhe o rei: faze como ele te disse, arremete contra ele e sepulta-o, para que o tires de mim e da casa de meu pai a culpa de sangue que Joabe sem causa derramou. Assim o Senhor fará recair a culpa de sangue de Joabe sobre a sua cabeça, porque arremeteu contra 2 homens mais justos e melhores do que ele, e os matou a espada, sem que Davi, meu pai, o soubesse isto. É Abner, filho de Ner, comandante do exército de Israel, e Amasa, filho de Jeter, comandante do exército de Judá. Assim recairá o sangue deste sobre a cabeça de Joabe e sobre a cabeça de suas descendências para sempre. Mas a Davi e a sua descendência e a sua casa e ao seu trono dará o Senhor paz todo sempre. Subiu Benaia, filho de Joiada, arremeteu contra ele e o matou, e foi sepultado em sua casa no deserto. Em lugar de Joabe constituiu o rei por comandante do exército a Benaia, filho de Joiada, e em lugar de Abiatar, a Zadok, por sacerdote. Muito bem, meus irmãos, nós temos aqui uma situação um tanto interessante, que é um grande exemplo para aquelas pessoas que, na realidade, não procuram a Deus durante sua vida, e no decorrer da sua vida, então, vai cometendo alguns erros graves, mas quando a morte bate a porta, aí, então, eles vão procurar o altar do Senhor. E nós temos aqui o Joabe, que era o comandante do exército do rei Davi, agora numa situação difícil, porque Adonias tentou dar um golpe de estado, quis tomar o reino, né? E a coisa não funcionou muito bem, porque a mãe de Salomão, junto com o profeta Natã, foi lá e conversou com o rei Davi antes de morrer, que tinha prometido que colocaria Salomão como rei de Israel. E isso aconteceu. E quando isso aconteceu, Adonias estava lá já comemorando, né? Que tinha sido ele o rei, que o Davi tinha passado o reino para ele. Mas aí chegou a notícia que, enquanto ele estava em festa, que Salomão, como rei, já estava sendo, né, aclamado como rei de Israel, andando na rua lá com o cavalo do rei, sendo puxado como ordenava lá. E aí, então, correu aquele medo geral, né? Porque se Davi já tinha constituído a Salomão como rei, a coisa ficou difícil para todos aqueles que trabalharam contra o governo, ou que tentaram dar aquele golpe de estado naquele momento, né? Joabe chegou a essa situação. É necessário que nós voltemos um pouquinho para você entender, nós entendermos o contexto disso. Adonias tenta usurpar o trono. O rei Davi já tinha prometido o trono, né? Descobre, e quando o rei Davi descobre, então, que foi Batseba, vai lá e conta para o rei Davi que o Adonias estava lá tentando usurpar o trono. Então Davi descobre e manda coroar Salomão. Complicou. Salomão perdoa Adonias, manda ele embora. Adonias era irmão de Salomão. E o rei Salomão então foi lá e perdoou Adonias, falou: olha, vai seguir, você não esquece tudo, vai embora. E ele foi.
Mas mas o coração, né? Aquele espírito ruim ficou ali trabalhando dentro do rei, dentro de Adonias. Adonias então tenta dar mais uma vez, tenta tomar o trono, mas dessa vez ele vai lá e pede a mulher do rei Davi, Abisaque, a Sulamita. Adonias vai lá e procura a irmã, procura a mãe, Batseba. Vira para Batseba e diz assim, olha, pede ao rei Salomão para ele me dar a esposa, Abisaque, a Sulamita. Só que o golpe estava dado ali, porque se Salomão concede realmente passar a mulher para o outro, né? Aí ele poderia usurpar o trono, porque naquele momento ela era a rainha. E nós temos um problema. O que aconteceu? Salomão não gostou da história e mandou matar Adonias. Por quê? Porque Adonias com certeza era o tipo daquela pessoa que não tem conserto, a não ser por uma intervenção divina. Você vê que ele foi tentar a primeira tentativa dele de usurpar o trono. Salomão perdoou, disse vai embora, ele foi, mas voltou para dar o segundo golpe. No segundo golpe, o Salomão, que era muito sábio, observou, se eu deixar esse meu irmão vivo aqui no meu reino, de vez em quando eu vou ter que andar preocupado com ele. Não é verdade? E aí o resultado foi simples. Mata ele. Aí Adonias descobriu que ia ser morto e não teve jeito, foram lá e matou ele, né? Mas como o Joabe tinha se unido a Adonias para dar o golpe, quando Adonias é morto pelo rei Salomão, o que Joabe fez? Joabe passou a mão e fugiu e correu para dentro do altar, dentro do templo. Correu para o altar, né? E também aconteceu uma coisa interessante, porque Adonias contou com o apoio do exército, das forças armadas do rei, contou com o apoio religioso, porque o sacerdote Abiatar também apoiou ele. E aí a coisa complicou, né? Porque o rei Salomão agora tinha um problema grave. E aí o rei tomou a posição correta no momento certo, né? E Abiatar, lá do sacerdócio, ele era o último descendente. Os irmãos que leram aí bem o Antigo Testamento, ele era o último descendente do sacerdócio de Eli. Estão lembrados quando os filhos de Eli foram lá, pegaram a arca, levaram para um campo de batalha e Deus rejeitou todo o reino, todo o sacerdócio de Eli? E o último filho dele, que era sacerdote, Abiatar, também foi. Mas como o rei não ia ferir um sacerdote, que ele tinha um certo temor, porque o sacerdote era diretamente ungido por Deus, ele simplesmente mandou o sacerdote embora, e o sacerdote foi e cumpriu-se toda a profecia. Aí Joabe, quando viu que os seus aliados, que ele apoiou, fracassaram no golpe, ele então foge e entra no altar e segura no altar. O altar era uma tampa grande que tinha dentro do templo, com aqueles chifres, né? E ali ele segurou. Quando era feito aquele altar, se botasse a mão ali, ele achava que estaria livre. Mas acontece que não era por ali, não podia ser ali. Ele vai lá, segura, e aí Salomão mandou matá-lo. Salomão mandou matá-lo e ele tentou se esconder atrás, tentou ficar por ali, disse que não iria morrer em outro lugar, a não ser ali. Benaia vai e não tem outra saída. Vai lá e mata ele lá mesmo, tira o corpo e enterra no deserto. Vamos aprender alguma coisa com essa história, com esse contexto? Nós vamos ver aqui a pessoa de Joabe, né, que fez tudo errado, né? E em determinado momento, quando ele viu que perdeu todo o apoio, ele perdeu o chão, ele corre para ele corre para buscar a solução lá no altar. Só que
nós vamos aprender já de começo. A primeira coisa que nós vamos descobrir, meus irmãos, que Joabe, ele perdeu para o inimigo que ele nunca conheceu. Era um homem que venceu todas as batalhas como rei, como guerreiro. Foi para campos de batalha e lutou lá e venceu muitas batalhas nas guerras junto com o rei Davi, fora do rei Davi. Absalão foge, ele vai lá e manda matar o Absalão. Né? Aí no final ainda alguém vai lá e mata Absalão com os cabelos agarrados naqueles galhos secos da árvore. Foi o Joabe que mandou fazer aquilo lá. Joabe então começou a ter problemas, porque Joabe foi derrotado, meus irmãos, pelo o único inimigo que ele não conhecia. Sabe quem era? Ele mesmo. Ele não conhecia nem a ele mesmo. Foi derrotado por ele. Foi derrotado, meus irmãos, tá? Pelo ciúme. Tinha ciúme dos outros generais, dos oficiais, que Davi ouvia também. Mas ele se achou que tinha que ser o centro das atenções. E Joabe tinha um inimigo interno muito grande. Coisas que nós vemos na nossa vida constantemente. Coisas que, com a glória e a graça e a misericórdia de Deus, nós temos ouvido Deus corrigir isso em nosso ser, na nossa natureza humana. Né? Esse ciúme de pessoas, esse ciúme do que os outros têm, o ciúme daqueles que possuem coisas, ciúme daquilo que Deus deu ao outro, não deu a ele. Não é mesmo? Nós observamos muito disso, meus irmãos. Às vezes nós vemos pessoas que estão na igreja há muitos anos, estão firmes ali, mas você nota nele um ciúme. Você sabe o que quer dizer ciúme no hebraico? Hã? Ciúme no hebraico, meus irmãos, quer dizer inveja. É uma realidade. Quanta inveja, às vezes, meus irmãos, se nós não corrigirmos, se nós não submetermos isso à oração, se nós não submetermos isso abaixo da graça de Deus, da misericórdia dele, e procurar em Cristo Jesus uma mudança radical para tirar esse tipo de sentimento de dentro do coração, com certeza, meu irmão, nós seremos vítimas de nós mesmos e seremos derrotados por nós mesmos, porque o ciúme derrota. O ciúme tem levado famílias, tem levado casais a se separar, por exagero do ciúme, tá? E da inveja, principalmente da inveja, tá? Que os outros têm. Se o outro tem uma casa bonita, ele vai fazer uma visita no irmão da igreja. Se na casa do irmão da igreja for bonita, ele sai dali pensando, por que Deus dá para ele e não dá para mim, se eu sou crente com ele? Meus irmãos, Joabe pensou assim. Sempre pensou assim, na vida dele toda. Né? Ele tem 3 inimigos. O primeiro inimigo dele é esse. Ele não conhecia a si mesmo. Tá? Foi derrotado pelo ciúme. E também foi derrotado pela vingança, sentimento de vingança. Tem pessoas, meus irmãos, que vivem quando são ofendidas, quando são pessoas que são inocentemente acusadas, quando se levanta calúnia contra alguém inocente, que fica provado que é inocente, na qual Jesus Cristo, lá nas bem-aventuranças, vai dizer que feliz é o homem, né? Feliz são vocês, tá? Que são pacificadores. Pacificador é aquele que está num ponto de poder revidar e não revida, porque ele tem espírito de pacífico, ele não quer criar tumulto, ele vive servindo Deus da paz. O evangelho que nós pregamos é o evangelho da paz. Mas o espírito de vingança reside no coração do homem, tem que tomar muito cuidado para não revidar, para não se vingar, para não sentir prazer na queda do outro, para não sentir prazer na morte do outro, para não sentir prazer quando o outro perde trabalho, perde emprego, perde seus bens, perde tudo. Ele começa a dizer para ele mesmo assim, bem feito. A Bíblia condena. Nunca fique dizendo bem feito, porque Deus não aprova isso. E o que acontece? Joabe está lá cheio de espírito de vingança, queria se vingar de todo mundo. Resultado, matou pessoas erradas, matou 2 pessoas que é descrita nesse texto, e para trás ele tinha matado o filho do rei Davi, que Davi mandou ele tomar conta. Ele tinha aquele espírito de vingança dentro do coração dele, não é? Aquele espírito de retaliação,
Aquele espírito de se não for bom para mim, não vai ser bom para ti também não, porque eu te prejudico. E ele não conhecia isso dentro dele, e ele foi fazendo essas coisas como se isso fosse natural. Só que esse tipo de sentimento, meus irmãos, esse tipo de sentimento de ciúme, de vingança, meus irmãos, são sentimentos que derrotam o ser humano, derrotam os filhos de Deus diante de Deus. E Deus não fica satisfeito em ver essas coisas acontecendo. Mas ele ainda tinha uma outra característica, tá? Era traidor, viu? Traiu o rei Davi quando matou o filho do rei Davi, tá? Que tinha pedido para isso não acontecer. Aí em 2 Samuel 18:5 você vai encontrar. O rei Davi vai lá, toma conta do jovem Absalão, que ele é afoito, ele é jovem, não conhece nada. Aí o que aconteceu? Pois ele foi lá e traiu a confiança do rei Davi, tinha nele. Foi lá e matou o Absalão. Porque ele tinha não só ciúme, mas ele tinha aspirações ao reino. Tanto é que quando ele vai apoiar Adonias, ele está pensando em ter um cargo maior ainda em cima do reinado. Ele sabe que o rei Davi, né, não botou ele como sucessor. Porque botaria um filho, porque era isso que o Senhor Deus tinha ordenado. Já tinha falado que tinha que ser o Salomão. Aí o resultado é simples, né? O Natan vai lá e arruma tudo e realmente é Salomão. O que ele faz? Mas antes disso ele bolou. Se foi o Absalão, o rei vai escolher Absalão. Mata logo, tira do caminho. Né? Esse espírito assim, de traição perdeu a confiança do rei. Só que ele pensou, o rei já estava velho, já estava partido, estava próximo à partida do rei Davi. E o que nós vamos encontrar? Tá? Aquele desejo pelo poder. Meus irmãos, notou como nós temos coisas dentro de nós que nos derrotam, que nos levam à miséria, que nos levam ao afastamento da casa do Senhor, que nos levam ao afastamento espiritual. E muitas das vezes, meus irmãos, não nos deixa aproximar da casa de Deus, não nos deixa, meus irmãos, a ter realmente uma comunhão com Deus, porque o nosso Deus não é Deus de se envolver, meus irmãos, com ciúme, vingança, traição, desejo pelo poder. Essas são coisas desse mundo. O reino de Deus não tem essas coisas para nós, não. Mas o que acontece? Acontece que esses se tornam, esse tipo de sentimento, esse tipo de coisa ruim que nós temos dentro de nós, acaba nos derrotando. Quantas pessoas, meus irmãos, que estavam indo firme na igreja, adorando, servindo a Deus, presbíteros, pastores, diáconos, membros da igreja, que eram felizes, cantavam em coral, e estavam lá firme, abençoando. Eu conheci muita gente assim. Mas daqui a pouco se afastou da igreja, a conversa que levantou foi: essa igreja está muito ruim, porque essa igreja não é a mesma, porque você está com ciúme, alguém cantou no lugar dele lá e ficou com ciúme. Isso! Alguém é chamado para ser professor de uma escola dominical, mas se não me chamaram, está lá emburrado lá no canto. Que tipo de pessoas são essas? São esse tipo que está sendo derrotado por ele mesmo, não se conhece. É bom nós aprendermos a nos conhecer, saber quais são os nossos pontos fracos, para podermos lidar com isso, não no momento do fracasso, não no momento da derrota, porque aquilo ali já passou, mas nós temos que aprender a tratar com isso antes de acontecer, orando, buscando em Deus todo dia. É você chegar diante do Senhor e falar assim: eu sou fraco mesmo, tenho inveja, viu? Tenho inveja, tenho aspirações que estão acima das minhas forças, viu? Estão além daquilo que eu quero. Estão além da minha capacidade. Senhor, me ajuda, me corrige, Senhor. Hoje é dia de orar, hoje é dia de você separar-se no seu canto e orar, buscar em Deus uma comunhão muito próxima e abrir o seu coração ao Senhor. Deus sabe quem nós somos, mas nós sabemos quem somos. Deus sabe que é aquilo que nos derrota, mas nós sabemos, admitimos as nossas deficiências, a ponto de nos levarem à derrota espiritual diante de Deus. E não é só diante de Deus, é diante da sociedade em que vivemos. Quantos testemunhos, meus irmãos, estão sendo quebrados? Quantos testemunhos que não têm servido para honrar o nome de Deus e o nome do Senhor Jesus Cristo? Porque tem dentro do coração, as pessoas estão carregando dentro de si esse tipo de sentimento ruim, de revidade, de brigar, de falar aquilo que eu não gosto para cima mesmo. De onde tirou isso? Não está escrito isso na Bíblia. Maturidade espiritual é algo que vai ser adquirido na caminhada da santificação. Mas Joabe não.
Joabe nunca pensou em outra coisa, ficou sempre nessa posição. Ele não conhecia si mesmo. Ele jamais avaliou que estava sempre derrotado. Ele jamais avaliou que ele era um fracassado. Ele jamais avaliou que ele não era um homem de Deus. Que ele era desse mundo. Que ele aspirou as coisas daqui. E não foi por falta de exemplo, que o rei Davi deixou muitos exemplos para ele. Conviveu com Davi durante muitos anos. Mas ele também tinha um segundo ponto terrível. Vamos falar agora do tempo. O tempo que Deus concedeu a ele. Durante a vida dele. Você que está me ouvindo, você tem uma porção do tempo que Deus nos deu. Tá? Você, eu, todos nós. Deus nos concedeu uns 50 anos, outros 60, outros 30, outros de acordo com a vontade soberana de Deus. Agora que a pergunta que se levanta é: como nós estamos gastando esse tempo diante de Deus? Joabe, por exemplo, não gastou tempo com Deus. Não. Passou uma vida inteira sem gastar tempo com Deus. Ele tinha tempo para tudo. Ele tinha tempo para ir arrumar confusão, arrumar golpe e fazer coisa errada, andar no caminho do pecado. Ele não tinha tempo para andar com Deus. Ele não gastou o tempo dele em busca das coisas divinas. Mas aí quando a morte chegou perto, aí complicou. Porque ele não tinha tempo, não gosta. E você, meu irmão, que está me ouvindo, tem separado um tempo para Deus? Tem buscado todo dia. Presta bem atenção, hein? É todo dia. Orai, vigiai e orai sem cessar. Todo dia eu tenho que estar diante do altar do Senhor, que vigia o meu coração. Porque eu preciso gastar tempo com Deus, eu tenho que aprender com Deus, eu tenho que ser protegido e amado por Deus. Esses defeitos que eu tenho dentro do meu coração, eles têm que ser expostos diante da presença de Deus. Não é porque Deus não sabe, não. É para me humilhar. É para me aceitar essas condições. É para me aceitar essa forma. Que eu sou ruim. Então eu tenho que chegar diante do altar e falar: Senhor, toma nas tuas mãos a minha vida. Corrige ela. Esse é o homem espiritual, o homem capacitado a buscar em Deus soluções para aquilo que está realmente derrotando espiritualmente diante do Senhor nosso Deus. Esqueceu aquilo que Deus deu a ele. As pessoas como ele, as pessoas invejosas, elas esquecem aquilo que Deus está dando a ela. Viu? E passa a querer aquilo que Deus deu ao outro. E isso é muito perigoso. Porque às vezes nós estamos diante do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso, que tem nos abençoado, tem nos guardado, tem favorecido, tem dado a bênção. E eu, em vez de ficar olhando para isso, eu pego os meus olhos e desvio os meus olhos para olhar para as coisas dos outros, o que Deus está dando aos outros. Mas o que o Senhor Deus deu a mim, e aquilo que Deus deu a ele não quis saber, ele quis o que era do outro. Aquilo que pertencia realmente para Salomão, e aquilo que pertencia a ele, ele já era chefe, tá? Ele era o comandante geral do exército do rei Davi. Mas ele queria mais, ele queria o trono, ele queria tudo. O Senhor Deus o Senhor dá para quem ele quer. Mas muitas das vezes, meus irmãos, nós, pelo fato de não termos tempo para Deus, não desenvolvemos, meus irmãos, esse tipo de sentimento de autocrítica, né? De valorizar o que Deus já nos deu, de valorizar a vida que Deus nos dá, de valorizar a bênção recebida constantemente, como Deus é amoroso e cuida de nós, disciplinando, educando, exortando, ensinando dia após dia como devemos de andar na sua presença, porque todo aquele que tem tempo para Deus, com certeza vai aprender. Estou lembrando de Marta e Maria. Marta, andas agitadas com muita coisa, preocupada. Maria fez a melhor escolha. Sabe qual foi a escolha de Maria? Foi estar diante de Jesus Cristo para aprender. O que Marta deveria ter feito, Jesus Cristo não tinha pressa, Jesus Cristo não estava entrando num restaurante, estava entrando numa casa de família, ele ia almoçar com os seus discípulos. Não quer dizer que ele ia sentar lá e querer comer imediatamente, porque ele sabia que não tinha comida pronta.
Mas o que acontece com Marta? Ela vive realmente nesse aspecto da pressa, da preocupação, da ansiedade, da angústia. E resultado, Maria fez uma boa escolha e fez a única. Porque uma coisa só basta. E o que basta Maria escolheu. É aprendizado, é aprender com Jesus, é ter tempo para Deus, é ter tempo para buscar em Deus, é tornar Deus companheiro, é andar com Deus, é ter Jesus no coração, é ouvi-lo, não permitir que as coisas externas tomem conta e me derrote espiritualmente diante do Pai. Esqueceu o que Deus deu a ele e começou a querer aquilo que Deus deu ao outro. Gastou muito tempo fazendo o que era errado. Não restou o tempo para fazer o que era bom para ele. Meus amados irmãos, a palavra de Deus nos ensina claramente, constantemente, tá? Sobre questões de prioridades na nossa vida. Tá? O tempo, conhecer a si mesmo, só é possível para aqueles que têm tempo de se colocar diante de Deus. Quantas vezes, meus irmãos, nós nos tornamos infiéis diante da palavra de Deus, diante dos compromissos nossos com o Senhor nosso Deus, diante dos nossos compromissos com a igreja de Cristo. Quantas vezes nós podemos nos tornar infiéis? Por quê? Porque não vigiamos o nosso tempo, não tomamos conta dele, não sabemos administrar o tempo. E o que mais me impressiona, meus irmãos, é que estas coisas vão derrotando o crente dia após dia. É uma derrota aqui, é uma infidelidade ali, é outra tropeção ali na frente. Quando você vai perceber, essa pessoa está longe, foi embora. Está andando por aí desorientado. Isso mesmo, meus irmãos. Infelizmente, nós temos aprendido muito pouco com o nosso Deus porque não estamos dedicando tempo para andar com Ele. Às vezes eu me pergunto se eu teria que gastar mais tempo em andar com Jesus, mas quando eu falo de tempo para andar com Jesus, não quer dizer ficar em casa de braço cruzado. Não, isso não é isso não. Andar com Jesus é você continuar fazendo o que você tem que fazer, trabalhar, sustentar a família, cuidar dela, cuidar do lar. Tudo isso tem que ser feito com Jesus. Essa é a caminhada, esse é o momento de meditação. É eu ler a Bíblia, é eu observar a lei da Bíblia, observar os princípios e caminhando com Jesus dentro da minha casa, criando meus filhos, andando com a esposa, né? Orando, estando sempre ali. Isso significa tempo para Deus. Não permitir que as coisas do mundo venham adentrar ao meu coração, aonde eu não tenha mais tempo de meditar na palavra no meu viver diário. É lá na empresa, quando eu sou desafiado a ser crente. É lá no trabalho, que eu sou desafiado a dar testemunho. Isso é difícil, eu sei que é difícil, não é? Mas mais difícil ainda se torna se eu fechar o meu coração e não deixar o Senhor Jesus Cristo agir. Porque é Ele que age no meu coração. Por isso que eu tenho que ter tempo. E tempo, quando se refere aqui tempo com Deus, quer dizer qualidade de tempo. Quer dizer qualidade de tempo com Deus. Eu estou andando com Deus. Eu saio para trabalhar de manhã cedo e já busquei o Senhor. Mas no trânsito pode acontecer coisas que se o Senhor não estiver ali, porque eu não deixo. E porque nas circunstâncias da vida, as preocupações, as ansiedades vão entrando na minha vida e vão deixando Deus de lado. Eu vou espiritualmente me esfriando, eu vai ficando longe. Não é Ele que se afasta de mim não, hein? Sou eu que me afasto dele, me afasto da Bíblia, me afasto da oração, porque eu não tenho mais tempo. E aí o meu tempo, já sabe para quê? Para gastar com ansiedade. Aí eu gasto meu tempo com ansiedade, com preocupação, com desilusão, com coisa errada. Né? Joab passou a vida fazendo coisa errada, viu? Não tinha tempo para Deus, tinha tempo para fazer de tudo, menos para Deus, para cuidar. Quantas vezes esse homem não deve ter visto lá os cultos no templo, quantas vezes ele deve ter visto as procissões que o rei Davi fazia com o povo de Israel. Um homem de Deus, um homem segundo o coração de Deus, o próprio Deus fala isso. Hein? Será que não viu esse testemunho, não aprendeu nada com nada? Coração fechado, não tinha tempo para poder observar, não teve tempo para poder, porque a ambição, o ciúme, as mentiras, as falsidades que moravam no coração.
que era o seu maior inimigo, levou ele para um ponto perigoso. Como ele não tinha nada disso, não teve tempo com Deus, só que a vida não veio para ficar aqui para sempre. E haverá um dia de partir. Aí vem o terceiro ponto, a morte. Meus irmãos, tudo que nós falamos até aqui, o desconhecer de si mesmo, né? Não ter tempo para Deus, ser um derrotado espiritualmente, tudo isso nós vamos caminhando, vai afunilando na nossa vida, nós vamos nos aproximando cada vez mais, tá? Eu me lembro, há pouco tempo atrás, agora, uns diazinhos atrás, aí eu estava com 17 anos, 18. Foi passando os diazinhos, já ficou longe, foi rápido. Viu? Foi rápido. Joabe nunca fez a conta dele. Preciso conhecer-me melhor, preciso ter tempo para Deus. Não fez essa conta. Aí no final ele tem que botar assim, eu vou morrer. Quando ele se sentiu ameaçado de morte, a ameaça de morte, meus irmãos, leva as pessoas a recorrer à religião. Já viu? Claro que viu. Quer um exemplo? Hein? Quer virar uma pessoa de oração? Vai no médico e o médico diz assim, ó, você tem uma doença aqui, a gente nem sabe o que é ainda, hein? Nós vamos fazer uma série de exames, acabou. Dali para frente você é religioso. Dali para frente nós vamos ficar ali na presença de Deus, Senhor, me ajuda, Senhor. Dali para frente nós vamos agarrar no altar, vamos ficar lá firme e forte. Hein? Viramos religioso. Viramos. Estou falando de vocês só não também. A gente fica, quando a morte se aproxima, quando as coisas começam a surgir na nossa vida, nos trazendo medo da morte, nos trazendo aquela situação desagradável, aquelas incertezas, aquelas respostas que não sabemos, não é verdade? Aí nós viramos religioso, né? Ou vira um revoltado achando que pode alguma coisa contra Deus. Aí vira um religioso. A ameaça de morte leva as pessoas a recorrer à religião. Presta atenção nisso, hein? Recorrer externamente a ordenanças. Meus irmãos, quando a situação fica difícil, normalmente as pessoas recorrem às ordenanças, aos rituais, ao ritualismo da igreja, né? Vamos agarrar no altar, né? Externa as ordenanças que não levam à salvação. Isso mesmo, meu irmão. Se não se conhece ainda, será que nós temos que esperar os últimos momentos da nossa vida? Ou nós estamos caminhando para os últimos dias? Nós estamos caminhando para o final da nossa existência? Será que nós não temos que parar para perceber que nós temos que ter um tempo para Deus? Que nós temos que nos conhecer? E esse conhecimento só vai ser possível que quanto mais próximo de Cristo eu estiver, mais eu vou conhecer a mim mesmo. Isso. Surge então esse problema. Quando a coisa começa a apertar, aí eu viro religioso, aí eu viro um praticante de ritual, aí eu vou para a igreja e canto e faço um monte de coisa que não vai bater. Não vai bater porque Deus está esperando ali de outra forma e não daquela. Deus não está esperando ninguém, meus irmãos. Deus não é um médico que está de plantão, que cada vez que nós sentimos uma dor, corremos para Ele. Não é assim que nós vivemos com Deus. Deus não é um médico de plantão na igreja, não. Que quando eu passo aperto aqui, eu corro lá para pegar uma receita. Não, primeiro que a receita já foi dada, está na tua mão. Tá? Aqui, na Bíblia, está aqui a receita. Deus não é médico de plantão. Deus quer comunhão. Deus é o Deus que vive conosco o dia todo dia. É a verdade. Tá? Por isso que não vem esquecer para chegar no momento que alguns acontecimentos me façam lembrar que Deus existe. Me façam lembrar que Deus existe, eu vou correndo.
Meus irmãos, se um homem depender dos rituais externos, ele morre ali mesmo. O que aconteceu com Joabe? Ele botou na cabeça dele que a partir daquele momento que ele entrasse lá dentro e agarrasse no santuário, ele estaria protegido. Se você estiver se apegando a rituais, você vai morrer ali mesmo. Não sou eu, não. Todo aquele que estiver se apegando ao altar, sem nenhum sentido, pegando ao altar só porque ficou com medo, pegando-se ao altar porque recebeu uma má notícia, pegando-se ao altar só por causa disso, eu sinto muito de dizer, mas ritual não salva o homem. Vai morrer ali mesmo. Se não houver arrependimento, o pecado nos alcança. Joabe teve todas as oportunidades do mundo. Todas elas. E foi caminhando, e não se arrependia. Aí foi levando. Achou que era eterno, achou que igreja, que culto, que oração, que ler Bíblia, que estudar, que isso tudo é conversa. Ah, eu não quero saber de igreja hoje não vou saber de igreja, não vou ler Bíblia, eu vou levando, aí dá uma tossida lá, deu uma dorzinha aqui, pô no médico. Chega lá, o médico fala assim, tu vai morrer. Às vezes você pode responder pro médico, mas tu também vai. Mas o médico vai dizer pra você assim, você vai morrer daqui a alguns dias. E agora? Não recorra à religião. Não recorra ao ritualismo. Não recorra ao altar. Não recorra a práticas externas. Porque vai perecer do mesmo jeito que eles não têm poder de salvar você. Não é a placa da igreja que te salva. Não é a placa da tua religião que te salva. Não é a placa. Não é nome de igreja. Nós temos que desenvolver esse sentimento junto com o nosso Deus. Constantemente. Se não houver arrependimento, preste bem atenção, o pecado nos alcança. Preste atenção. Se está vivendo em pecado, se está fazendo coisa errada, preste atenção, arrependa-se imediatamente. Volte-se para o altar verdadeiramente arrependido. Foi o que João Batista fala para os judeus que estavam fugindo da ira vindoura. Eles sabiam que Deus ia derramar a ira dele sobre aquele povo. O que eles fizeram? Vamos lá, vamos batizar, que depois que nós formos batizados, nós estamos livres da ira vindoura. Você sabe o que Batista diz para eles? Raça de víbora, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Vá e pratique obras e dê frutos dignos do arrependimento. Os irmãos estão pensando que o evangelho é o quê? Brincadeira? É para correr lá para a igreja na hora que está faltando ar já? Viveu a vida toda, nós temos aqui um Joabe vivendo a vida inteira dessa forma, desequilibrado, despreocupado, não vai acontecer nada, viu? Não é bem por aí, assim viveu Belsazar, rei da Babilônia. Foi lá, pegou as coisas do templo, botou lá para dentro e vamos viver, vamos fazer festa, junta as mulheres, vamos fazer festa. Quando de repente apareceu os dedos escrevendo lá, pesado forte em balança e achado em falta. Ficou ruim. Fica ruim. E se não houver arrependimento, o pecado nos alcança. Aprendemos com Joabe, meus irmãos, que o salário do pecado é a morte. E aprendemos com Paulo que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Que bênção, hein? Que bênção. Dá para consertar tudo ainda. Dá. Aí nós vamos olhar para a vida de Joabe e vamos aprender que o salário do pecado é a morte. Agora dá uma olhadinha para Jesus. Deixa Joabe lá um pouquinho. Dá uma olhadinha para Jesus. E eu vou concluir. Recorrer espiritualmente, meus irmãos, ao verdadeiro altar, que é Cristo. Isso. Meus irmãos, Jesus Cristo é o verdadeiro altar que expiou nossos pecados. Tudo isso que eu disse aqui, meus irmãos, está subjugado à presença de Jesus. Tem Jesus no teu coração? Com certeza você vai ouvir uma notícia ruim. Com certeza você pode ouvir uma notícia ruim,
mas você possa ter certeza absoluta que você está procurando o verdadeiro altar, que é Jesus. E é ali que nós vamos confessar os nossos medos. É ali que ele vai afastar os nossos medos. É ali que nós vamos ser restaurados. É ali que nós vamos ser, meus irmãos, levados para a presença do Pai. É ali que nós estaremos confortáveis. É ali que nós vamos estar seguros, não com medo de nada, porque nós estamos na mão do Senhor Jesus Cristo, que realmente nos leva à salvação. Se está com medo, recebeu uma má notícia, é crente, é verdadeiramente crente, não tem esses problemas que o Joabe teve, e glória a Deus, vai procurar o altar, porque é lá o teu lugar. Isso mesmo, às vezes Deus nos permite fazer caminhadas dessa forma. E nos deixa permitir para nos atrair ao altar, para nos atrair à sua santa presença. Porque Ele quer fazer um milagre, porque Ele quer fazer uma obra, porque Ele quer se apresentar na nossa vida como um Deus vivo. Eu sei que o meu Redentor vive. Eu falava a Jó, eu sei que o meu Redentor vive. Se você quer crente, verdadeiramente crente no Senhor Jesus Cristo, você não vai procurar um altar aparente, um altar de rituais. Você vai procurar o verdadeiro altar, que é Jesus Cristo. Vai ter um padrão de vida que de fato pode se aproximar dos santos de santos, conduzidos pelo Senhor. É o que diz o escritor aos Hebreus. Isso mesmo. Glória a Deus por isso. Você procure o altar verdadeiro. Você que se desviou, você que não conhecia a si mesmo, você que se perdeu, tem uma chance. Volte e procure o verdadeiro altar. Com arrependimento. Isso mesmo, você será recebido por Deus. Você será recebido por Jesus, porque os seus pecados, eles já foram expiados naquele altar. Mas se tu vive artificialmente, se tem um padrão de vida, tá? Ritual, a viver de aparência, nesse altar você não foi expiado ainda. Mas ainda há uma oportunidade, arrependa-te do teu caminho, volta-te. Aí Romanos 6, 23, que eu acabei de citar aqui, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. O salário do pecado, o que é salário? É o pagamento por algo que você fez. Agora, qual é o pagamento do pecado? No final do mês você recebe um pagamento, não recebe? E aqui não é final do mês, não. É no dia do juízo, dia de pagamento, tá, gente? No dia de pagamento. Você trabalhou, viveu 60 anos. Só em pecado, hein? Paga ele. O onerite dele, vai lá e paga ele. Aí ele recebe um envelope, rasga o envelope, abre o que está escrito dentro. Morte. Morte eterna. Agora vem aquele, você salvo, feliz, né? Viveu a vida se desviando do pecado, se santificando, correu, né? O versículo 123 vai dizer exatamente isso, ó, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus, né? Deus vai te dar gratuitamente, pela graça, não é isso? Também, você trabalhou, viveu 60 anos, tá bom, muito bem, viveu bem, pode pagar ele. Aí você vai abrir o envelope, está escrito, vinde bendito de meu Pai, para receber a bênção que está preparada desde antes da fundação do mundo. Desde a fundação do mundo, desde antes. Desde a fundação do mundo. É isso. É isso que Joabe vem nos ensinar. Que os primeiros reis, lá no capítulo 2, versículo do 28 até o 35, vai nos ensinar. Amém, queridos? Hoje é dia de oração. Cuidado para não ter uma vida semelhante a de Joabe. Não se conhecia a si mesmo, fez o que não devia. Mas que tenha uma vida olhando para Jesus, caminhando com Jesus, se aproximando de Jesus e descobrindo verdadeiramente quem somos. Amém? Que Deus nos abençoe e nos guarde. Muito bem, meus irmãos. Nós temos aqui orações de gratidão.
Tem um membro da nossa igreja aqui, fez aniversário ontem. Alexandre. Alexandre fez mais um aninho de vida. Aninho não, né? Porque ele já não é mais um nenenzinho. Fez mais um ano de vida. Alexandre, Deus te abençoe e te guarde. Já conversei com ele sobre isso. E você que está me ouvindo, ore pelo Alexandre para continuar firme na casa do Senhor e na sua vida espiritual diante do altar de Cristo. E também temos pedidos de oração. Temos um pedido de oração aqui para Eduardo Severo. Vamos orar. Seu Getúlio e Dona Elma, se for identificado com Covid, vamos orar por eles. O Joãozinho pediu oração pela Marisa. Vamos orar também pela Marisa. Chegou agora o pedido. Marisa. Do João, esposa do João. Tá? Marisa, vamos orar por ela. Ariana Rodrigues. Tá? Também pediu oração para ela, para os irmãos dela, para os parentes, para todo mundo. Vamos orar por este povo. Vamos orar pela Berenice, pelo esposo dela, por ela. Tem mais algum pedido? Muito bem, meus irmãos. Então nós vamos encerrar esse momento de culto com uma oração. Já, pode falar. Já falei aqui. Meus irmãos, oremos então. Deus eterno, nós te agradecemos imensamente pela oportunidade que tu nos dá e pelo esclarecimento, ó Deus, e um aviso, um alerta, ó Pai, para que nós venhamos a ter consciência de quem somos, ter tempo, Senhor Deus, diante da tua santa presença para um aprendizado adequado e que não devemos deixar, ó Deus, para a última hora, realmente, ó Pai, te ouvir e seguir os teus princípios. Ajuda-nos, ó Deus, nesta caminhada, que venhamos a nos fortalecer e todas as pessoas que estão nos assistindo na live, que elas possam, ó Deus, sentir no coração a presença do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o verdadeiro altar da nossa expiação. Foi ali onde Jesus Cristo derramou o seu sangue inocente por nós. Perdoa-nos, fortaleça-nos em Cristo e esteja conosco no nome glorioso do teu Filho amado. Amém, Pai. Coloque isso na sua língua e nunca mais fale na hora H. Oi, meu nome é G. Eis os milhões que em trevas tão medonhas
quinta, se Deus quiser.